Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Glória a Deus. Confesso que eu estou muito feliz nessa noite por estar na presença do Senhor. E também por estar trazendo algo de Deus para a minha e para a sua vida. Primeiro Deus fala conosco, que vai trazer a palavra. E eu creio que Ele vai falar com você aqui nessa noite também. Orava ao Senhor e pedia que o Espírito Santo de Deus pudesse me ajudar a passar tudo aquilo que Ele falou comigo lá na minha casa. A partir do momento que o pastor Gilmar me chamou para ministrar essa palavra, eu comecei a estudar o tema. O Espírito Santo de Deus começou a ministrar o meu coração. Não sei como que Deus faz com os outros pregadores, irmãos, mas quando Deus ele me chama para ministrar a palavra, eu confesso que eu sou tentado naquilo que eu vou falar. E nós temos que nos esforçar ao máximo para viver aquilo que a gente prega. Eu sei que não é fácil. Eu não estou aqui nessa noite para te exortar de forma alguma, mas que o Espírito Santo de Deus venha ministrar essa palavra no seu coração. E o mais importante, assim como o pastor Gilmar orou, que nós possamos colocar em prática a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Temas chamados para gerar frutos em abundância. E outra coisa que eu costumo fazer nas minhas orações, quando eu vou ministrar a palavra, eu peço que o Espírito Santo venha confirmar a palavra que Ele ministrou já no meu coração. E eu confesso que eu fiquei muito feliz, como todas as outras vezes que eu ministrei aqui. O Espírito Santo de Deus confirmou a palavra através da vida do Jonathan, através da vida da irmã Débora. Ao decorrer dessa mensagem, você vai ver, se você chegou aqui antes do Jonathan pegar o microfone, começar a falar, se você está ligado, você vai ver que o Espírito Santo de Deus já está falando conosco desde o começo do culto. Irmãos, eu quero ser breve, mas eu quero passar aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, amém? Fique atento que Deus vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no tema, João, capítulo de número 15, versículo de número 16. Eu vou ler somente esse verso, mas depois você deixa sua Bíblia aberta, aí que eu quero trabalhar com os irmãos, aprender com os irmãos desde o versículo 1. Eu não vou ler os outros versículos, só o 16, mas deixa sua Bíblia aberta aí, amém, irmãos? Vamos ler o 16? Diz assim: Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém, meus irmãos? Irmãos, capítulo de número 15 de João, se trata de um ensinamento de Jesus para os seus discípulos. Aqui você vê somente Jesus falando, você não vê, pelo menos João não escreve a resposta dos discípulos, se é que teve alguma resposta. Trata-se de um discurso de Jesus aos seus discípulos. Só que entenda uma coisa, meus irmãos. Aquilo que Jesus falou aos seus discípulos, como a irmã Débora disse, como o nosso irmão Jonathan disse, serve para mim e para você nessa noite. Então tudo aquilo que vai ser pregado, que Jesus falou para os seus discípulos, guarda essa palavra no seu coração também. Tudo aquilo que Jesus fala aqui no capítulo de número 15, se nós tomarmos para as nossas vidas, irmãos, vai ser uma bênção. Então, irmãos, capítulo de número 15, Jesus ele traz um ensinamento para os discípulos, e o objetivo de Jesus era preparar os discípulos acerca de que estava quase chegando a hora da sua crucificação. Irmãos, Jesus estava prestes a ser crucificado, a ser entregue nas mãos dos pecadores. E tudo isso tinha um propósito. Qual era o propósito de Deus? Que Jesus viesse, morresse, mas ressuscitasse por mim e por você. Irmãos, estava quase chegando essa hora. E aí, eu comecei a meditar um pouco, tentar me colocar no lugar dos discípulos. Imaginem vocês, meus irmãos, os discípulos andaram com Jesus, eu estou falando Jesus físico, Jesus humano, Jesus Deus, mas Jesus humano. Os discípulos andaram com Ele por muito tempo na face dessa terra, viram Jesus operar muitos milagres, viram Jesus curar muitas pessoas, viram Jesus fazer muitas maravilhas. Tudo que Jesus estava fazendo, milagres, prodígios, curando pessoas, libertando pessoas, transformando vidas, os discípulos estavam ali com Ele. E, como eu disse, estava quase chegando a hora da crucificação. Jesus ia ser entregue. Então, obviamente, Jesus ele sabia que os seus discípulos iriam sentir a sua falta, fisicamente falando. Irmãos, imagine você andando com Jesus, e Jesus chega em você e fala assim, olha, está quase chegando a hora. Eu preciso passar pela crucificação.
para que a palavra do meu Pai venha se cumprir na vida de Jesus e na vida dos discípulos e na nossa vida também. Só que, irmãos, entenda que Jesus físico ia fazer muita falta para os discípulos, obviamente. Sabe, irmãos, imagina a situação daqueles discípulos, como é que iria ser de agora em diante, Jesus crucificado, Jesus foi entregue, Jesus subiu ao Pai, Jesus ia continuar ao lado deles, em espírito, como Ele está comigo e com você todos os dias. Porém, irmãos, nós não temos esse privilégio de ver Jesus com os nossos olhos físicos. Os discípulos, eles tiveram esse privilégio, e agora eles se veem nessa condição de não ter mais Jesus do lado deles. Então Jesus lança essa palavra no coração de cada um deles. Qual era o objetivo de Jesus? Preparar os seus discípulos para que eles pudessem continuar a obra de Jesus sem Jesus na face dessa terra. Irmãos, o objetivo de Jesus era preparar os seus discípulos. E aqui no versículo de número 16, ele está dividido em 3 partes. Jesus, ele vai falar assim: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Eu comecei a meditar, até decorei esse versículo aqui de tantas vezes que eu li. Irmãos, eu quero já falar para você, eu quero profetizar sobre a sua vida. Isso é uma verdade, não sou eu que estou falando, é a palavra. Você é um escolhido de Jesus. Sabe, eu comecei a meditar sobre escolha, Paiol, e eu tenho 2 exemplos para dar aqui para você, um ruim e outro bom, da minha vida. Irmãos, é muito bom ser escolhido pelos homens, isso é maravilhoso. Mas ser escolhido por Jesus é ainda melhor. Então, irmãos, eu tenho uma boa nova para você. Na verdade, eu tenho algo de Deus para a sua vida que você já sabe, mas talvez você tenha entrado aqui nessa noite com o seu coração entristecido. Talvez tenha acontecido alguma coisa na sua vida e você entrou aqui triste nessa noite. Irmãos, você é um escolhido de Jesus. Sabe, irmãos, quando alguém falar para você: olha, você não é nada. Sabe, irmãos, uma vez, alguém muito próximo de mim falou assim, eu não vou citar quem foi, mas falou assim: você não vai chegar onde eu cheguei. E aquela palavra, Pai, veio no meu coração e me trouxe tanta angústia naquela hora. Só que, irmãos, essa pessoa que falou isso para mim não servia ao Senhor e eu também não servia ao Senhor na época. E eu guardei aquela palavra no meu coração e falei: meu Deus, mas será que eu não vou chegar? E hoje eu olho para a vida dessa pessoa e hoje eu olho para a minha vida. Irmãos, não estou falando isso para a minha glória, estou falando isso para a glória de Deus, como a nossa irmã Débora disse. Quem acompanhou a minha história sabe, como o pastor Gilmar acompanhou a minha história. Misericórdia lá do mundo, olha o que Deus fez na minha vida, irmãos. Deus me deu uma esposa maravilhosa, Deus me deu 2 filhos maravilhosos, Deus me deu casa, Deus me deu uma família abençoada, Deus me deu um emprego abençoado. E o mais importante do que tudo isso, Ele deu a presença dEle na minha vida. E o mais importante do que tudo isso, Ele mudou a minha história. E o mais importante do que tudo isso, Ele me deu a presença do Espírito Santo. Ele transformou a minha vida. E por isso que eu quero dizer para você, você é um escolhido de Jesus, irmãos. Sabe, se alguém falar para você, você não é nada, fala: não, eu sou. Como eu disse, não é para você se ensurbedecer, não. Não é com soberba, mas você pode bater no peito e falar assim: eu sou escolhido de Jesus. Eu sou escolhido de Jesus, foi Ele que me escolheu. Ele me escolheu porque Ele tem um plano sobre a minha vida, assim como nosso irmão Jonathan disse. Deus, Ele tem um plano para mim e para a sua vida, irmão. Não foi por acaso que Ele me escolheu, não foi por acaso que Ele te escolheu. Assim como Ele escolheu esses discípulos aqui, Ele me escolheu e Ele escolheu você. Por isso que você está aqui nessa noite. Para que você pudesse adorar o nome dEle em espírito e em verdade. Irmãos, e assim como eu disse, como é bom ser escolhido pelos homens. Eu vou dar 2 exemplos rapidamente, só para você entender. Irmãos, em 2015, eu participei de um processo seletivo para entrar na empresa dos meus sonhos. A empresa dos meus sonhos, brilhava os meus olhos. E aí, pai, eu comecei a passar por um processo seletivo e tinha milhares de pessoas. E eram bastantes vagas, a princípio eram bastante vagas. E eu comecei a passar por esse processo seletivo, passava por algumas etapas, e fui lá e fiz uma entrevista, dinâmica de grupo, exame médico, exame de sangue, passou tudo, irmãos. Quando chegou no exame de sangue, falei: tô dentro. Já era, é meu emprego, o emprego dos meus sonhos, vai mudar a minha vida. Não mudou nada. Sabe por quê? Porque não era propósito de Deus para minha vida. Irmãos, eu confesso que eu fiquei muitos anos, não foi dias, muitos anos frustrado por isso. Eu e a minha casa toda. Porque não era só um sonho meu, era um sonho meu, da minha esposa, da minha sogra, do meu sogro, de toda a minha família entrar nessa empresa. Que eu entrasse nessa empresa.
porém não era o propósito de Deus para minha vida. E hoje eu entendo isso. E aí, irmãos, eu quero dar agora um exemplo para você positivo. Lá na empresa onde eu trabalho, eu já estava em 2015, estou lá desde 2006. E lá na empresa onde eu trabalho, teve um processo seletivo que eu participei para uma promoção. Eu já disse isso aqui. E eu fui escolhido. Tinha algumas pessoas, a princípio era uma vaga só. Escolheram um colega nosso aqui de Tremembé e depois surgiram outras vagas. Fui escolhido, fui para o turno que eu queria. Estou lá até hoje, para a glória de Deus. Então, irmãos, ser escolhido pelos homens é muito bom. Aqueles que jogam bola sabem, né? Como o nosso irmão Raimundo comentou aqui. Ele era o último a ser escolhido, era escolhido por causa da bola. No meu caso, eu só era escolhido porque eu era goleiro. Eu sei disso. Eu sei disso, irmãos. Não é porque eu era bom de bola, não. Porque era assim, ó, vamos lá rachar e o goleiro não paga ainda. Então, aí, não tinha outro. Ligava o Edinho lá, direto tocava o telefone. Tinha vezes que até falava, não vou. Né? Não dá pra mim ir hoje. O Paulo sabe, não era bom. Se fosse o Paulo era o primeiro a ser escolhido. Eu era se fosse o Paulinho, era o último. Mas goleiro, então não tem outro, vai esse mesmo. Mas, irmãos, é muito bom ser escolhido pelos homens. Mas ser escolhido por Jesus, irmãos. Você é um escolhido de Jesus, irmãos. Você não é pouca coisa, você é um escolhido de Jesus, assim como Jesus escolheu cada um dos seus discípulos a dedo. Ele te escolheu para estar diante da presença dele. Você é um escolhido, sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na vida de cada um dos irmãos que entraram aqui nessa noite. Assim como Ele mudou a minha história, assim como Ele transformou a minha vida, Ele quer transformar a sua também. Amém? Segunda parte, Ele diz assim, Ele nos enviou para irmos e dar frutos. Irmãos, todos nós temos um chamado. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem para a sua vida. Não sei se você tem um chamado para ministrar a palavra, eu não sei se você tem um chamado para ministrar louvor. Glória a Deus que eu não estou cantando aqui, porque senão os irmãos iam embora. Cada um tem um chamado, irmãos. Cada um tem um chamado. De repente você tem um chamado de intercessão para a sua vida. De repente você tem um chamado para ficar ali na portaria abraçando os irmãos. O seu abraço faz a diferença na vida do irmão. De repente você tem um chamado para só estar intercedendo, sabe, de longe. Não pense que você é menos, não. Jesus, ele tem um chamado. Então ele não nos escolheu à toa, sabe? Ele tem um chamado para a sua vida. Ele tem um chamado específico para a sua vida. E se ainda você não descobriu qual é o seu chamado, que você possa pedir ao Espírito Santo, que ele venha revelar. Deus, ele quer te usar, irmão. Assim como a nossa irmã Débora disse aqui. Eu fico feliz porque o Espírito Santo de Deus, ele vai confirmando a palavra. Quando eu estava lá na minha casa, o Espírito Santo de Deus ministrava o meu coração que as crianças precisam ser usadas na escola. Os jovens precisam ser usados na escola. Nós precisamos ser usados lá no nosso trabalho. Eu preciso, irmãos. Como ela disse, eu preciso dar um bom testemunho lá no meu trabalho. Por onde eu passar, por onde você passar, Deus, ele vai te usar. Porque você é um escolhido de Jesus. E vai dizer assim que nós temos que dar frutos. Irmãos, eu separei 3 frutos. Não está ligado aos frutos do Espírito Santo que está lá em Gálatas. Mas o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. Irmãos, não é exortação, pelo amor de Deus, mas guarde esses 3 frutos. Entenda bem o que eu vou dizer em nome de Jesus nessa noite. Eu não quero tirar isso. Mas o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração que nós temos que exercer o fruto do arrependimento, do perdão e do amor. Não tem como nós gerarmos frutos para o Senhor sem nós gerarmos esses 3 frutos primeiro. Irmãos, quando nós viemos para o Senhor, como a palavra diz, como o próprio Jesus disse, não foi nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. É muito comum a gente dizer assim, eu me converti, eu aceitei Jesus. Na verdade, Ele aceitou a gente. Como a nossa irmã Débora disse, ainda bem que ela não deu detalhe como que eu era antes. Mas ela conheceu, misericórdia. Não pergunta para ela, não. Não pergunta para o pastor Gilmar também, que me conheceu. Jean, deixa quieto. Lembra do Edinho aqui da comunidade em diante, que vai ser bênção.
Em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, precisa haver arrependimento na minha e na sua vida. E o arrependimento, sabe que o Espírito Santo ministrou no meu coração, não é só quando a gente chega aqui, não, é dia após dia. Sabe por quê? Porque o nosso irmão disse aqui, a gente peca, a gente erra. Todos os dias nós erramos. Nós temos que nos achegar diante de Jesus e falar, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Irmãos, quando eu começo as minhas orações, eu começo assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque eu sou pecador, porque eu erro, porque eu sou falho, Jesus. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas fraquezas, Jesus. Me ajuda. Preciso da sua ajuda, Jesus. Sabe, irmãos, que esse arrependimento seja dia após dia nas nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer assim, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Como nosso irmão disse, cada dia nós temos uma nova chance. Hoje pelo amanhecer você abriu os seus olhos, você teve uma nova chance de estar na presença do Senhor. Você está aqui nessa noite. Você está tendo mais uma oportunidade, mas precisa haver arrependimento no seu coração. Irmãos, não tem como nós gerarmos frutos se não houver arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, dia após dia. Para que o Senhor venha cumprir os propósitos dele na minha e na sua vida. Irmãos, esse é o mais duro, mas eu preciso falar. O Espírito Santo de Deus nos trouxe ao meu coração. Falar sobre perdão não é fácil, irmãos. Mas eu vou falar. Se nessa noite existe alguém aqui, irmãos, que precisa pedir perdão para alguém, se foi o Espírito Santo de Deus que ministrou ao meu coração, não sou eu que estou falando. Faça isso hoje. E vou além. Libere perdão. Você precisa aprender a pedir perdão e liberar perdão. Eu falo isso por mim, irmãos, que tenho dificuldade. Falo isso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Primeiro, o Espírito Santo precisa ministrar isso ao meu coração, trabalhar isso no meu coração. Eu preciso aprender a pedir perdão. Ah, irmão, mas você não sabe o que a irmã fez para mim. Ah, irmão, você não sabe o que o irmão fez. Não importa, irmãos. Não importa. Imagina se Jesus olhasse para mim e para você e falasse assim, olha o que ele fez, eu não vou perdoar. Quer ser perdoado por Jesus? Perdoa. Quando alguém vier pedir perdão para você, libere o perdão para que essa pessoa possa continuar. Para que essa pessoa possa continuar a caminhar junto com você, do seu lado. Sabe, irmãos, perdoar aqueles que estão ao nosso lado, eu perdoar a minha esposa, meu filho, a minha filha é muito fácil. Mas quando é alguém que não é chegado nosso, faz algo para você, te entristece, faz algo grave para você, irmãos, precisa haver perdão. Eu e você, nós precisamos aprender a perdoar o nosso próximo, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus nos perdoa todos os dias. É um perdão sem julgamento. Ah, mas isso eu não perdoo, não. Preciso perdoar. Jesus, ele perdoou até um ladrão que estava na cruz do seu lado. Se nós, a nossa natureza humana, se alguém fizer algo para os nossos filhos, para os nossos familiares, não há perdão, humanamente falando. Mas Jesus, ele ensina. Nós precisamos perdoar. Amém, irmãos? E o terceiro fruto, você precisa amar. Isso aqui eu vou deixar um pouquinho para depois, que nós vamos trabalhar sobre isso mais para frente. Mas precisa haver amor no seu coração. Esse amor que Jesus está falando é amor pelo próximo. Irmãos, o seu próximo não é só a sua esposa, o seu marido. O seu próximo não é o seu filho. Eu amo a minha esposa, eu amo a minha filha, eu amo meu filho. Se precisa, eu dou a vida por eles, mas eu preciso amar aqueles que estão lá fora. Eu preciso amar o bêbado. Eu preciso amar o drogado, como eles já disseram aqui. Quem era Edinho antes? Um dia alguém me amou. Um dia o pastor Gilmar pregou para mim lá naquele supermercado, a palavra que foi lançada lá atrás, em 98, está gerando frutos hoje. Um dia o Jean teve misericórdia da minha vida, pregou para mim. Um dia o Rafael, que não está mais aqui conosco, pregou para mim. Um dia o Eduardinho pregou para mim, tantas outras pessoas pregaram para mim. Um dia uma outra irmã, que eu tenho como uma segunda mãe, que é da Assembleia de Deus, ela pregava todos os dias para mim e para os filhos dela. Pai, Edinho, você precisa ir para a igreja. Eu falava, mas estou fazendo tanta coisa errada ainda. Ela falava, mas mesmo assim, vai. E eu comecei assim, irmãos, fazendo coisa errada e indo para a igreja, domingo. Até que o Espírito Santo vai trabalhando na minha vida.
Deus. Então, irmãos, é esse amor que você precisa ter, para que você possa gerar frutos para o Senhor. Assim como a nossa irmã Débora disse, Jesus ele vai começar esse ensinamento, Jesus ele vai começar essa pregação para os seus discípulos, falando sobre a videira verdadeira. Jesus ele se compara a uma videira verdadeira. Jesus ele vai dizer que ele é a videira verdadeira. Jesus ele vai continuar dizendo que o Pai é o agricultor. Em outras traduções, irmãos, diz que o Pai, Deus, é o viticultor. E eu nem imaginava que seria isso. Eu fui pesquisar no Dr. Google lá e eu descobri. Sabe o que é um viticultor? É alguém que toma conta de toda a produção do vinho. Sabe qual é a responsabilidade do viticultor? Tomar conta desde a árvore até a separação dos frutos da uva, produção do vinho, engarrafamento, produto final, até que chegue na mão do cliente um produto bom. Sabe que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração? Jesus ele é a videira, mas Deus ele cuida de todo o processo da sua vida. Nada fugiu do controle das mãos de Deus. É por isso que a palavra vai dizer que Deus ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Deus ele já te conhece, irmão, antes de você nascer. Deus ele tem cuidado de você desde que você era pequenininho, como as nossas crianças. Pode ver o cuidado de Deus sobre a sua vida. Eu digo isso, irmãos, porque Deus ele tem cuidado da minha família nos mínimos detalhes. Hoje mesmo a gente se lembrava 21 dias de vida do Lucas. Deus já tinha preparado todos os gestos que ele precisava passar. Tem alguns irmãos novos aqui que não sabem. Meu filho nasceu com os 2 pezinhos tortos. Faz tratamento até hoje, mas hoje você não disse que ele tem os pezinhos tortos. Então, irmãos, muitas mães que estão no grupo lá relatam que precisaram esperar por meses, muitas vezes até por anos, irmãos. Que antes do nosso filho nascer já estava tudo preparado. Antes dele nascer já estava marcada a consulta para fazer o gesso. Com 21 dias de idade. Deus cuidou de tudo. Todas as sessões, Deus cuidou do médico em Taubaté. Hoje ele é tratado pelo mesmo médico em São José. Irmão, se eu contar a história aqui, é de arrepiar. Mas Deus ele cuidou de todo o processo, em todos os detalhes. E ele faz isso na sua vida também. Sabe, irmãos, de repente você fala, eu tenho 70 anos, olha o cuidado de Deus para com a sua vida desde que você era criança. Começa a meditar um pouco, como Deus tem cuidado de você. É isso que faz o viticultor. Aquele que cuida de todo o processo. Deus está no controle da sua vida. Nada fugiu do controle das mãos de Deus. Aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida, irmãos, Ele vai cumprir. Ainda que possa parecer que esteja demorando para você, mas um tempo oportuno Deus vai cumprir. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Amém? Irmãos, versículo 3 vai dizer assim: vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho dado. Você tem ouvido a palavra todos os dias. Ele disse isso para os seus discípulos, mas isso serve para mim e para você. Se você abrir o seu YouTube lá na sua casa, ou lá no seu trabalho, onde você está, você pode ouvir uma palavra. Se você abrir a sua Bíblia, você pode ler uma palavra. Então você é limpo pela palavra. Sabe que Jesus está dizendo para os discípulos: vocês não têm mais desculpa, vocês precisam dar frutos, porque vocês já estão limpos. É isso que ele diz para mim e para você, irmãos. Nós já estamos limpos pela palavra de Deus. A palavra que nos ensina dia após dia como nós devemos nos comportar. Então você pode dar frutos para o Senhor, porque a palavra você tem ouvido todos os dias, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, sabe o que eu achei interessante nesse texto aqui? Do versículo de número 4 até o versículo de número 10. A palavra permanecer vai aparecer muitas vezes. Depois você pode ler lá na sua casa. Permanecer, permanecerdes, permanecermos. Se vós permanecerdes, permanecer, permanecer. Jesus ele vai bater nessa tecla. Permanecer, permanecer, permanecer. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que Jesus quer dizer? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Não tem como você dar fruto se você não permanecer em mim. Independente daquilo que aconteça na sua vida, irmãos, permaneça na videira. Assim como a nossa irmã disse aqui.
permaneça ligado na videira. Eu e você, nós somos ramos, e nós só podemos dar frutos se nós permanecermos ligados na videira que é Jesus. É por isso que ele fala tantas vezes, permanecer. Permanecer, irmão, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Permaneça. Irmãos, eu estou com dificuldade, permaneça. Irmãos, agora está tudo certo, permaneça. Recebi uma benção, permaneça. Estou na luta, permaneça. Estou enfermo, permaneça. Permaneça ligado nele. Assim você vai gerar frutos para o Senhor, amém? Versículo 5, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Irmão, sabe, tem muita gente que acha que é fanatismo. Você dizer assim, tudo que eu vou fazer eu coloco Jesus na frente. Ele está dizendo aqui, sem mim, nada. Nada é nada. Sem mim nada vocês vão poder fazer. Ele está dizendo isso para os discípulos, mas serve para mim e para você nessa noite. Coloca Jesus na frente de tudo que você for fazer. Sabe, irmãos, às vezes os nossos sonhos, como eu disse, do emprego, da promoção, os nossos sonhos não batem com os sonhos de Deus, muitas vezes. Mas se você colocar Jesus na frente e falar, Senhor, é da sua vontade. Sabe, tudo que você for fazer, se você se aconselhar com Ele primeiro, é isso que Jesus está dizendo aqui, eu vou, meus discípulos, mas vocês vão continuar a minha obra aqui, na face dessa terra. Então, sem mim, vocês não vão poder fazer nada, mas se vocês estiverem ligados em mim, vocês vão poder fazer. Sabe, irmãos, eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida, mas se você estiver ligado na videira, irmãos, é bênção para a sua vida. Sabe que quando você for tomar uma decisão na sua vida, seja ela qual for, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então que você possa orar. Pedir resposta ao Espírito Santo, por mais que pareça algo banal, por mais que pareça algo pequeno, chama Ele. Senhor, eu preciso tomar essa decisão, o que o Senhor acha? Você vai receber vitória em nome de Jesus, se você fizer isso. Versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Irmãos, como a nossa irmã citou, ela não leu, mas se você não permanecer em Jesus, é a palavra dele. E serve para mim ser lançado fora. Nós sabemos que o que acontece com quem é lançado fora da presença de Jesus. Quer dar frutos? Permaneça nele. Aqui o texto vai dizer assim que secará. Sabe o que eu entendo com isso? Sabe que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração? Você vai morrer espiritualmente. Aqui, obviamente, que Jesus está usando um termo, ele é a videira, nós somos os ramos, nós precisamos dar frutos, nosso pai é o viticultor ou agricultor. Irmãos, mas só para nós entendermos, quando um ramo seca, não presta mais para nada. É lançado fora, é assim. Quando o ramo secou na árvore, para que eu vou precisar dele? Eu corto. Lanço fora. Jesus está dizendo que vai fazer isso comigo e com você se nós não permanecermos nele. Sabe, irmãos, que nós possamos ser ramos bons. Sabe, que as pessoas possam olhar para nós e falar assim, ele vai um ramo bonito. Está cheio de fruto nesse ramo, dessa videira. Está cheio de uva ali. Olha que uvas bonitas. Que não seja um ramo seco. Sabe, que eu e você nós possamos permanecer nele, para que nós possamos mostrar para as outras pessoas, como a nossa irmã disse, que as pessoas vão ver, vão observar, eu e você. Nós possamos ser ramos bons, ramos bonitos, que produzem frutos para o Senhor. Produz uvas boas, que no final do processo vai dar um vinho bom. Esse vinho vai ser um vinho bom, de excelente qualidade. Em nome de Jesus. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permaneceres em vós, perdizes o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, como eu disse, se nós cumprirmos tudo isso aqui, se houver na minha e na sua vida, primeiro, arrependimento. Segundo, se eu souber aprender a perdoar o meu próximo. E se eu amar o meu próximo, se eu conseguir fazer tudo isso, aí sim,
você pode pedir. Tudo aquilo que você quiser, se for da vontade de Deus, como eu disse, Ele vai fazer. Amém? Que eu e você possa aprender isso nessa noite. Muitas das vezes, irmãos, o nosso desejo não é o desejo de Deus. Mas muitas das vezes, nosso desejo é o desejo de Deus. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus é abençoar você. Você não foi chamado para ser um derrotado na face dessa terra, não. Você foi chamado para ser salvo, mas você foi chamado também para ser abençoado na face dessa terra. Não é errado, viu, irmãos? Não é errado você pedir bênçãos aqui. A maior bênção que nós temos, o maior tesouro está lá no céu, como a palavra nos diz. Mas você vai ser abençoado na face dessa terra, em nome de Jesus. Versículo 8, ele vai dizer que nós tornaremos discípulos dele. Olha que bênção, irmãos. Você ser chamado de discípulo. Discípulo é aquele que vem após. Se eu sou discípulo de Jesus, eu faço aquilo que ele fez. Se eu sou discípulo de Jesus, eu ando como Jesus. Andava como Jesus anda. Isso é lindo, irmãos. Ele nos trata como discípulos. Ele olha para mim e para você e é como se nós fôssemos um dos discípulos que ele escolheu. Você é um discípulo de Jesus, irmãos. Como eu disse, você não é pouca coisa não, irmãos. Você é um discípulo de Jesus, Juninho. Você é um discípulo de Jesus, Paiol. Todos nós aqui. Sabe, eu vejo alguns irmãos ministrando aqui, irmãos. Eu tenho como referência na minha vida. Não vou falar todos, mas irmão Juninho pregando, Paiol, Fabiano, Pastor Gilmar e tantos outros. Nossa irmã Letícia e tantos outros que ministram aqui, irmãos. Eu olho para a vida dos irmãos, como a nossa irmã Débora disse, a gente se espelha, irmãos. Isso não é errado não, tá? Você vê tantos pregadores aí no YouTube, eu gosto de alguns. Camila Barros e outros pregadores aí. E toda hora eu venho lá, Camila Barros. Outra e Camila Barros de novo, e outra Camila Barros. A gente tem as nossas referências, irmãos. E aí de novo, Camila Barros de novo. Deus usa ela. Fala comigo, pelo menos. David Leonardo, que é outra forma, mais tranquilo. Deus usa. Usa o irmão Edinho, a glória de Deus. Os pastor Gilmar, irmã Letícia, Juninho, Paiol e todos vocês. E ainda que você possa dizer assim, mas eu não tenho chamado para pregar. Você tem sim. Prega lá no seu trabalho, irmãos. Prega lá no meio da sua parentela. Prega lá na escola, como eu disse, quando eu preparava essa palavra, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. As nossas crianças precisam dar um bom testemunho lá na escola. Eu preciso dar um bom testemunho lá no meu trabalho, por onde eu passar. Glória a Deus. Irmãos, e agora eu quero falar sobre o último fruto, para a gente fechar essa ministração. Versículo de número 12, ele vai dizer assim: o meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus te ama de uma forma incondicional. Tanto é que ele deu a vida por você. Irmãos, Jesus está dizendo que nós devemos amar uns aos outros. Como eu disse, não é só a sua esposa. Não é só o seu marido, não são só os seus filhos. E esse amor precisa ser com obras. Tiago ele vai escrever assim que a fé sem obras é morta. Como você vai demonstrar ao seu próximo que você o ama? Com obras. O irmão Bolderino, ele disse que algum dia que eu achei que foi bem corajoso dizer isso. Glória a Deus. Tem hora que nós temos que colocar a mão no bolso para abençoar o nosso próximo. Eu falo isso por mim, tá? Não leve isso como uma exortação para a sua vida, não. Mas o amor pelo próximo é isso também. O amor pelo próximo é obra. É você amar o próximo. É você querer o bem para o seu próximo. Aquilo que você quer para você, eu quero para o meu irmão também. Que está aqui dentro e aquele que está lá fora também. Que eu quero que Deus me abençoe. Eu quero que Deus abençoe o mendigo lá fora também. Eu quero que Deus abençoe o drogado também, aquele que está na casa de recuperação. Eu quero que Deus abençoe também as prostitutas que estão lá fora. Sabe por quê? Porque outrora, eu não sei com vocês, se vocês já nasceram dentro da igreja comigo, não foi assim. Se alguém olhasse para a minha vida, irmãos, misericórdia. Mas hoje eu estou aqui.
Porque um dia alguém teve amor pela minha vida. E aqui Jesus está dizendo que nós precisamos amar. Sabe, irmãos, que o Espírito Santo venha colocar esse amor em nossos corações. Sabe, irmãos, como eu disse, a palavra de Deus, ela fala primeiro com aquele que vai ministrar a palavra. A partir do momento que eu comecei a meditar nessa palavra, eu fui provado. O Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: você não vai fazer nada? Já ministrei no seu coração. Você falar isso para a igreja é fácil, vai lá e faz. E para a glória de Deus eu fiz. Não foi muita coisa não, mas eu fiz pelo meu próximo. Isso tem que ser constante, irmãos, todos os dias. Você precisa amar aqueles que estão lá fora também. Não é nem mais nem menos que o seu irmão que está sentadinho do seu lado. É igual. Como Jesus nos amou, como Jesus nos ama, você precisa amar aqueles que estão lá fora também. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você precisa se doar para o seu próximo, irmãos. Como eu disse que o nosso irmão Bolderini falou aqui, tem hora que precisa colocar a mão no bolso. Não estou falando para você que você precisa tirar o seu para dar para o outro, não. Mas, irmãos, tem hora que a gente consegue fazer alguma coisinha assim. Vamos falar a verdade, vamos ser sinceros. Irmão, mas eu não consigo fazer muito, mas imagina se cada um fizer um pouquinho. Sabe, quando acontece uma tragédia lá, igual em Rio Grande do Sul, lá, aconteceu a tragédia, alguns meses, e no começo todo mundo arrecada. No começo todo mundo arrecada, irmãos. Tenho certeza que lá no seu trabalho, pelo menos na fábrica onde eu trabalho, todas as áreas tinham lá uma caixa lá para você depositar ali um alimento, no supermercado tinha. Só que as pessoas vão se esquecendo. O tempo vai passando e o amor vai esfriando. Jesus disse que nós não podemos deixar o nosso amor esfriar pelo nosso próximo, irmãos. Sabe, é isso que Jesus quer de mim e de você, que eu e você, nós possamos ter compaixão do nosso próximo. Assim como você gosta de comer uma comida abençoada, se você tiver a oportunidade, abençoa o seu próximo. Assim como você gosta de vestir uma roupa bonita, abençoada, se você tiver a oportunidade, abençoa o seu próximo, irmão. Sabe, eu falo isso por mim. Tem hora que a gente tem condições de fazer e não faz. Nós precisamos ter amor pelo nosso próximo. Em nome de Jesus, irmãos. Isso é dar frutos para o Senhor. Glória a Deus. Versículo 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Olha como Jesus nos trata. Primeiro ele fala que nós somos discípulos, depois ele fala que nós somos amigos dele. É um privilégio, irmãos. Isso é um privilégio, João. Um privilégio, irmãos. Você é amigo de Jesus. Você é discípulo dele, você é amigo dele. Um amigo anda lado a lado. Então aquilo que Jesus fazia, você pode fazer também. Sabe, você pode orar por pessoas. Se você não conseguir colocar a mão no bolso, pelo menos ora. Se você não conseguir abençoar com obras, ora. Sabe, que nós possamos levar essa palavra para aqueles que estão lá fora, sabe, irmãos? Tem muitas pessoas lá fora precisando ouvir a palavra, irmãos, e muitas das vezes nós, eu falo por mim, a gente falha. Nós precisamos ter amor pelo nosso próximo, misericórdia do nosso próximo. Isso é dar frutos para o Senhor. Glória a Deus. Versículo de número 17. Isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Mais uma vez Jesus fala. Precisamos amar o nosso próximo. Você que entrou aqui nessa noite, ouviu essa palavra, eu quero profetizar sobre a sua vida. Seus frutos vão ser conhecidos na face dessa terra. Não é para você se vangloriar por isso, não. Como eu disse, é para que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado através da sua vida. Em o nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida que assim como os discípulos continuaram a obra que Jesus começou, nós temos essa missão na face dessa terra. Nós precisamos gerar frutos para Ele. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai gerar não poucos, mas como essa palavra diz, muitos frutos. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai produzir frutos lá no seu trabalho.
Eu quero profetizar sobre a vida das crianças, que elas vão produzir frutos lá na escola. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai produzir frutos lá no meio da sua parentela. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai produzir frutos no meio da sua vizinhança. Eu quero profetizar sobre a sua vida que se você tem um chamado para ser um missionário, você vai produzir frutos em até lugares que você nunca imaginou. Eu quero profetizar sobre a sua vida que aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Eu quero profetizar sobre a sua vida, se Deus falou que você vai pregar em outros lugares, que você vai levar essa palavra até outras pessoas, irmãos, talvez você olhe para a sua vida e fale assim, mas eu sou assim, irmãos. Senhor, mas irmãos, eu sei que Deus Ele quer me usar, eu sei também que Deus Ele quer te usar. Irmãos, as pessoas elas estão de olho na nossa vida. Muitas vezes os meus colegas de trabalho falam, leva fulano lá para a sua igreja. Leva aquele outro lá. Mas leva aquele outro. Sabe, irmãos, por quê? Porque elas estão de olho, irmão. As pessoas estão de olho em mim e em você. E quando nós entendermos isso, quando nós entendermos que nós precisamos gerar esses frutos de arrependimento, que nós precisamos perdoar e principalmente amar o nosso próximo, você vai ser abençoado em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração.